E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma exploração visual bem profunda sobre uma mudança de paradigma daquelas que literalmente viram a nossa cabeça do avesso. Em vez de só ficar na teoria lendo sobre filosofia antiga, vamos usar as imagens e os conceitos que estão aqui para visualizar uma das ideias mais libertadoras da história humana. É uma ideia que tem o poder absoluto de transformar nossa interação com tudo ao nosso redor. Bom, para começar, vamos bater de frente com uma premissa muito fundamental nossa. A gente realmente possui alguma coisa? Tipo, o nosso carro, o nosso emprego, os nossos relacionamentos ou até mesmo o nosso próprio corpo? A sociedade inteira opera na base de que, se a gente comprou ou conquistou, é nosso para sempre. Mas e se eu disser que essa presunção de posse permanente é, na verdade, a raiz de uma quantidade gigantesca de sofrimento humano? Pois é. E para destrinchar isso, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. 1. A ilusão da posse. 2. A armadilha da adaptação. 3. A ideia principal de que tudo é um empréstimo. 4. A visualização negativa. E, por fim, o 5. O benefício da gratidão. Então, vamos lá. Seção 1. A ilusão da posse. O grande X da questão aqui é que a gente sofre de forma absurda quando perde algo, justamente porque a gente entra no jogo achando que aquilo era nosso para sempre. E aí que entra uma palavra do grego antigo que é sensacional: eudaimonia. A galera geralmente traduz como felicidade, mas na verdade é um termo que significa algo muito mais como florescimento, sabe? É viver em harmonia com a nossa melhor versão. E para a vida fluir de verdade, esse florescimento tem que depender da nossa harmonia interior, e não de ficar se agarrando desesperadamente a coisas que a gente não controla. Se a nossa eudaimonia depende de coisas que podem ser roubadas ou quebradas, a gente está numa posição de extrema vulnerabilidade. E os estoicos tinham uma imagem perfeita, quase cômica, para explicar esse nosso problema de querer controlar tudo. Imagina um cachorro amarrado a uma carroça em movimento. A corda é longa o suficiente para dar duas opções para ele. Ele pode acompanhar o ritmo da carroça, que ele não controla de jeito nenhum, e curtir o passeio numa boa. Ou ele pode empacar, resistir com todas as forças e acabar sendo arrastado pelo chão de qualquer jeito. Lutar contra a realidade de que a gente não controla nossas posses é exatamente igual a resistir à carroça. É pedir para sofrer. A verdadeira tranquilidade vem justamente de aceitar o que a gente simplesmente não pode controlar. O que nos leva para a seção 2, a armadilha da adaptação. Mas aí vem a pergunta: se a gente sabe que a felicidade vem de dentro, por que a gente é tão obcecado em ter mais e mais coisas? E o pior, por que quando a gente finalmente consegue, bate aquele vazio de novo? A resposta está na psicologia. É o que a gente chama de adaptação hedônica. Basicamente, é a nossa mania humana de se acostumar rápido demais com as coisas boas. Pensar naquele carro dos sonhos ou no emprego ideal. Assim que a gente consegue, pronto, vira o novo normal. O brilho some, a gente volta para o nível básico de felicidade e já começa a ficar insatisfeito de novo, querendo a próxima novidade. É uma armadilha perfeita para nos tornar ingratos pelo que já conquistamos. E o mais perigoso da adaptação hedônica é que a gente continua buscando coisas externas para tapar esse buraco. Os textos que embasam isso usam uma metáfora que é forte: a boneca de voodoo. Pensa só, é como se a gente pegasse uma boneca de voodoo, que representa o nosso bem-estar, e entregasse nas mãos do mundo exterior. É literalmente isso que a gente faz quando coloca a nossa felicidade nas mãos de eventos incontroláveis. A gente dá de bandeja para a sorte ou para outras pessoas o poder de nos chutar e nos arrastar por aí. Sem chance, né? Então vamos virar essa chave. Seção 3. Tudo é um empréstimo. É aqui que a ideia central da nossa análise de hoje entra para virar o jogo. Vamos olhar para esse contraste. De um lado, a ilusão da posse, que na verdade é uma fábrica de ansiedade. A gente espera que tudo seja permanente no mundo onde literalmente tudo muda o tempo todo. A gente morre de medo de perder o que é nosso. Mas do outro lado tem a abordagem libertadora, a vida como empréstimo. Se a gente passa a se ver não como dono, mas como zelador, como um inquilino temporário, uau, o peso gigantesco de ter que manter as coisas para sempre simplesmente desaparece. Tem uma frase fantástica do Sêneca que mata a charada. Ele diz que não faz sentido a gente ficar se achando todo poderoso no meio das nossas posses, porque, na verdade, foi tudo emprestado pra gente. A natureza, ou a sorte, se você preferir, é como se fosse um grande credor. E nós somos só os locatários. Se a gente perde o nosso carro, a nossa conta bancária ou o nosso status, a gente não foi roubado. O credor só pediu o empréstimo de volta. E como o próprio Sêneca aponta, é um péssimo devedor aquele que xinga o credor bem na hora de devolver o que pegou emprestado. Concorda? O Epicteto, que foi outro pensador gigante, leva isso para um lado bem emocional e até difícil de engolir.
Ele avisa que, quando a gente dá um beijo em quem a gente ama, tem que lembrar no fundo que aquela pessoa é mortal. Ele usa a imagem do figo no inverno. Desejar comer um figo no meio do inverno é coisa de maluco, porque está totalmente fora de época. Do mesmo jeito, desejar que as coisas ou até as pessoas fiquem com a gente além do tempo desse empréstimo temporário é o mesmo que tentar brigar contra a realidade da natureza. E como a gente treina isso na vida real? Seção 4. A visualização negativa. Para sair da teoria filosófica e ir para o nosso kit de ferramentas, a gente precisa olhar para o triângulo da felicidade estoica. Para chegar naquela eudaimônia, no centro de tudo, a gente tem que focar só no que a gente controla, assumir a responsabilidade e viver a nossa melhor versão, que eles chamam de arete. E a tal da visualização negativa é a cola que mantém esse triângulo de pé. Ela diminui o nosso apego a tudo aquilo que está lá fora e que a gente não controla. Assim, os nossos próprios julgamentos não geram sofrimento extra e inútil quando as coisas inevitavelmente dão errado. E aqui vão algumas práticas bem diretas, ferramentas reais de memento mori para lembrar da impermanência das coisas. Ensaiar mentalmente a perda daquilo que a gente dá valor é a primeira. A segunda é o desconforto voluntário. Experimenta usar roupa super simples ou comer pouco de propósito por uns dias, só para o cérebro perceber que não ter luxo não é o fim do mundo. Tem também a visualização projetiva. Sabe quando a gente quebra uma xícara? Em vez de surtar, a ideia é reagir como se fosse a xícara de um estranho. Tipo, essas coisas quebram mesmo. Fazer esse ensaio mental amortece muito o baque quando algo ruim realmente acontece. Para fixar bem isso na cabeça, olha para essa imagem. Uma árvore enorme, super firme, crescendo no meio de uma rocha. Uma árvore nunca vai criar raízes profundas se ela crescer num vale super protegido onde sempre bate sol e não tem vento. São as tempestades fortes que forçam a raiz a agarrar na rocha com toda a força. E olha, quando a gente pratica esse desconforto voluntário e treina a mente para a perda, a gente vira essa árvore. A gente constrói um caráter forte o suficiente para tomar pancada e resistir aos ventos mais violentos do destino. E isso nos leva à última parte, seção 5, o benefício da gratidão. O mais incrível dessa história toda é a conclusão. Contemplar a perda, ao contrário do que parece, não deixa a gente pessimista. Na verdade, traz um otimismo absurdo e inabalável. Pensa nessa frase genial. Quando a gente derrama um pouco de óleo sem querer ou perde uma coisinha boba, a gente deveria dizer para nós mesmos: por um preço tão pequeno, eu compro tranquilidade e paz de espírito. Quando a gente larga a mão da ilusão de que é dono das coisas, a gente encontra um antídoto perfeito para aquela adaptação hedônica. A gente para de achar que a vida é garantida. Perceber que a nossa casa, a nossa saúde e as pessoas que a gente ama podem não estar mais aqui amanhã. Nossa, isso faz a gente sentir uma alegria imensa e genuína por ter tudo isso hoje, sem aquele desespero de se agarrar achando que nos pertence. E para fechar nossa exploração, a gente fica com essa reflexão que muda o jogo. Entender de verdade que a vida e tudo o que tem nela é um baita de um empréstimo temporário, faz a gente parar de tratar o hoje de qualquer jeito. Se tudo, absolutamente tudo que está nas nossas mãos agora, foi só emprestado pela natureza, a grande pergunta que fica martelando é: como é que a gente vai cuidar e aproveitar intensamente essas dádivas hoje, antes que o credor bata na porta pedindo tudo de volta? Muito obrigada por acompanhar essa análise visual junto com a gente e até a próxima!